Oi, gente, tudo bem? Bom, Hoje a gente está aqui para falar do processo para encontrar casa aqui na Holanda e a gente trouxe algumas dicas e algumas situações que a gente passou, né? Pra gente não foi uma tarefa muito fácil encontrar apartamento aqui, foi um pouco complicado. não tá fácil pra ninguém achar apartamento aqui. A gente teve bastante ajuda, porque no processo de relocação tinha uma empresa ajudando a gente, então tinha uma pessoa que ajudou a gente a escolher o imóvel e tudo mais. Mas na verdade, no fundo, o que ela falou pra gente foi procurar em 2 sites, mandar pra ela e ela verificaria a disponibilidade. Foi mais ou menos isso. A gente pode falar de 2 sites que a gente conhece daqui, que eu acho que são bem famosos. São os 2 mais utilizados. O primeiro é o Pararius, a gente vai deixar os links na descrição. E o segundo é o Funda. Os 2 são basicamente a mesma coisa. Um catálogo bem diverso, onde você coloca as informações que você quer, a região que você está procurando mais ou menos, e ele te lista uma infinita quantidade de imóveis. O único problema é, como todo mundo que procura imóvel por aqui, é a disponibilidade do apartamento. Com a gente tinha combinado com a agente, né, que estava ajudando a gente nesse processo, que nós queríamos ver, acho que eram 5 apartamentos naquele dia, né? Assim, a gente montou uma lista com uns 25. Vários, né? Aí desses 25 a gente conseguiu agendar acho que só 5. A gente conseguiu. Ela teve a informação de que 5 estavam disponíveis. Ela tentou agendar os 5, não conseguiu. Ficaram agendados 3 depois. Ficaram agendados 3 ou 4. E na manhã do dia das visitas, só 2 estavam disponíveis. Então nós vimos só 2. E basicamente a gente viu 2 apartamentos e tivemos que escolher entre os 2. Foi bem complicado e até uma situação que o pessoal comenta muito aqui é em relação à questão de moradia. Porque a quantidade de apartamentos disponíveis está escassa, o preço está muito alto, não existem novas construções, pelo menos num horizonte próximo. Então acontece que o mercado imobiliário na Holanda ele está muito aquecido. Comumente é muito caro. No nosso caso a gente não mora em Amsterdã e já é caro. Se fosse para morar já seria mais caro ainda, né? E se fosse em Amsterdã seria pelo menos o dobro do preço pelo tamanho. Mas é que assim, no Fonda e no Pararius a gente achou uns lugares até maiores que o nosso... Até maior, né, que o nosso apartamento que a gente tá ficando agora. Por um preço um pouco melhor do que o que a gente paga. Mas aí vem uma série de coisas que você não pode tirar o que tem lá de mobília. Existem uma série de exceções, sei lá, de situações que fazem com que aquele apartamento saia um pouco mais em conta, porque ele tem algumas concessões, entendeu? Tem alguns modelos de aluguel. Tem o aluguel onde você aluga com toda a mobília, tem o que é semi-mobiliado, tem o que é só com o piso, sem nada, e tem um outro que eles chamam de shell, que não vem nem o piso. E nesses, a gente já conversei até com outros brasileiros, você chega, você tem que colocar todo o piso, todo o revestimento, e quando você sai, você tem que remover também. Então você tem que devolver, tipo, basicamente no cimento. E é bastante... esse ponto gera muita reclamação, porque imagina, você vai alugar um lugar, você vai ter um puta gasto do aluguel, você ainda vai ter que colocar chão no lugar inteiro. E depois quando você sair, você vai ter que simplesmente tirar o chão daquele lugar e você vai perder dinheiro, porque a chance de você colocar aquele chão em outro apartamento
é bem pequeno. Fora os modelos de contratos, né, que a gente tava olhando lá no fundo e no Parários, tinha alguns que tinham preço bem melhor do que o apartamento que a gente tá, mas, tipo, era só por 6 meses o modelo de contrato, 4 meses. Eles não aceitam períodos longos. O nosso são de 2 anos. O nosso aluguel, ele é de 2 anos. E depois de 2 anos a gente tem que sair. O que não compensa pra nós ficar se mudando assim constantemente, porque a gente tem as nossas mobílias e aí é um gasto maior pra gente, porque a gente tem uma parte das nossas coisas que a gente trouxe do Brasil, então não compensa muito pra gente. Mas pra quem vem sem nada, é uma mão na roda, né? Tem um lado bom e tem um lado ruim. Mas nesse modelo de aluguel, a gente vê que são maiores as situações ruins, por conta do preço, por conta da dificuldade também, porque às vezes o contrato de aluguel, o seu inquilino pode, o dono do apartamento, sei lá, pode chegar pra você e falar assim, ó, você vai ter que sair. E você tem 1 mês pra achar um apartamento ou uma casa e imagina. Isso é fora. É complicado. A gente pode falar um pouco das imobiliárias, né? Porque eu acho que aqui funciona diferente do Brasil, que na verdade é um agente, né? Que cuida. Normalmente é solicitado que as pessoas tenham um agente. Você pode alugar sem um agente, mas eles ajudam você a procurar, a você ter noção dos imóveis que ainda não apareceram nesses sites. Então, em tese, eles te vendem uma facilidade. Também fazem com que você saiba a região que você está morando, te fazem sugestões, enfim, isso ajuda. E eles também vão com você até a visita, mostram o apartamento. Conversa com a pessoa que está responsável pela locação daquele imóvel, né? Que não é necessariamente o proprietário. A gente em nenhum momento teve contato com o proprietário desse apartamento que a gente está. Exatamente. Eu não acho tão bom, mas também não sei. Enfim. Eu acho que é só diferente, no final das contas. Pra gente foi um estranhamento porque a gente teve que resolver tudo em 1 semana. Porque a gente não teve tanto respaldo assim da pessoa responsável por esse imóvel, que faz o nosso contato entre o proprietário e a gente. Essa pessoa meio que... Foi muito difícil. Foi prometido pra gente várias coisas. Essas coisas não aconteceram. Toda vez que a gente tenta conversar, a resposta não vem. Foi bem chato. Mas a gente não sabe como são as experiências com outros lugares, né? Então a gente não pode falar que não é legal, não é bom. Então, mas pra gente, né? Não foi o melhor. De documentação pra você conseguir alugar aqui, o que a gente precisou, como nenhum de nós dois é cidadão europeu, né? A gente precisou então do contrato de trabalho do Rafael, dos nossos vistos, né? E o que mais, amor? Eles pedem um depósito calção. E esse depósito calção é meio padrão, só que aqui na Holanda tem alguns casos de ser bem abusivo o valor. Dependendo da sua situação, o dono pedir 2 aluguéis, 3 aluguéis a mais, só de calção, assim, só pra você pisar. É uma coisa que eles pedem aqui, é o contrato, né, de trabalho. Eles pedem o contrato de trabalho pelo seguinte: eles fazem uma conta, uma relação entre o que você ganha no ano versus o valor do aluguel que está sendo pedido. Então, baseado num fator, se o seu salário, se os seus rendimentos não forem suficientes, acho que 2,5 vezes o valor do aluguel, você não pode alugar aquele imóvel por aquele valor. Então, o passo inicial é você entregar o seu comprovante de rendimento, eles fazem esse valor e aí te dizem, você pode alugar até tal faixa, que aí é tranquilo, você não tem problema nenhum. Isso eu acho uma coisa boa. Porque aí também não deixa você ficar alugando coisa que você não vai ter como pagar. A única diferença é que no Brasil você tem aqueles seguros seguro de fiador, que na verdade você paga o seguro. Você pode ter um fiador e você também pode ter o calção. Então, tem algumas outras possibilidades. Faixa de preço que a gente poderia meio que falar aqui. Fica um
pouco subjetivo, né? Porque varia da região. Varia de região, varia de do tamanho do lugar. Mas o que a gente observa é que, por exemplo, no centro de Amsterdã, para quem quer vir morar só num quarto, alugar só um quarto, você não vai pagar menos do que entre 500 e 700 euros para ter um quarto. Esse é o valor para Amsterdã. Para cidades menores isso pode abaixar um pouco, mas isso também depende da situação que você tá. Se você pode se registrar ou não, se você tem a documentação. Aqui tem a questão de que se você aluga um imóvel, você tem que se registrar na prefeitura. Então tem uma série de fatores que você tem que considerar. Eu acho que é basicamente isso. A gente poderia até falar alguma coisa sobre comprar apartamento. A gente sabe que compensa mais comprar apartamento quando você já está há um tempo aqui, né, na Holanda, porque as condições de financiamento são bem melhores do que as do Brasil, né? O Rafael tem pesquisado bastante em relação a isso, mas a gente não tem precisão do que a gente poderia falar nesse momento, né? Eles seguem o modelo de hipoteca. Então você tem, sei lá, 30 anos, 35 anos para pagar um valor X, que é estipulado de empréstimo. Baseado no que você ganha, você pode pedir até um valor máximo de empréstimo. E baseado nisso, você exerce o direito de compra ou você começa a procurar um imóvel para você comprar. A gente não tem muita informação porque a gente está começando a pesquisar agora. E tem muita coisa que a gente sabe que varia de banco para banco. Então, ao invés de falar alguma coisa que a gente não saiba, é melhor pesquisar direito. É verdade. E depois, quem sabe, trazer a informação certa, né? Exatamente. Mas eu acho que é isso que a gente tem pra falar hoje. É isso aí. A gente vai deixar, como eu falei, o local de procura. É super tranquilo. Eles aceitam, eles têm tradução para inglês automática, então você não precisa ficar usando o Google Tradutor para pesquisar. E uma dica fiquem atentos aos detalhes da descrição do imóvel. Porque a gente se iludiu bastante. A gente se iludiu muito com isso. Uhum. Sem entender os modelos de contrato, porque esses sites de imobiliária, alguns são em holandês, né? A gente não sabia que... Enfim, os que a gente viu, alguns eram em holandês e a gente acabou não entendendo. E tenha certeza de que o que você vê no site, muito dificilmente você vai conseguir ver para procurar. Normalmente as pessoas acabam optando pelo agente justamente porque eles têm acesso a outros apartamentos, outros imóveis que não apareceram e que não foram divulgados. Então é muito comum alguém já alugar e depois de uma semana aquele apartamento que já foi alugado aparecer num anúncio. Só que aí já foi. Bom, então é isso, gente. Deixa o like se você gostou da informação. Se inscreve no canal, compartilha o vídeo se você conhecer alguém que tem curiosidade em saber como que funciona esse tipo de coisa. E se você também está procurando, sabe de alguém que está procurando, esse vídeo pode ajudar a elucidar? Não dar uma luz, falar nem português, dar uma luz no processo. É isso aí, gente. Então até o próximo vídeo. E até mais.